Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João Paulo, mas você pode me chamar de JP. E junto da Milena Juste, Bianca Matheus e do Thiago Pieritz, tô aqui para te contar um pouquinho mais a respeito dessa marca enorme, amada e popularmente tida como favorita quando o assunto é cinema. E é isso mesmo, tô falando da Cinemark. Então vem com a gente entender os bastidores por trás do sucesso inegável que essa empresa faz ao redor do mundo inteiro, de um ponto de vista técnico, mas bem didático, para não passar nada desapercebido pelos seus olhos, desde os princípios e valores da Cinemark até a análise dos pontos de contato dessa empresa, que conquistou um espacinho especial dentro do peito dos fanáticos por filmes. Pega aí a sua pipoca, seu refrigerante e senta que a Bi vai contar pra gente um pouquinho melhor essa história. Vamos começar falando um pouco sobre a história da Cinemark. A Cinemark foi fundada no dia 7 de junho de 1984 por Leroy Mitchell, um veterano da indústria cinematográfica, e o empresário Paul Butthead, ao adquirir uma pequena e modesta rede de cinemas na cidade de Salt Lake City, estado americano de Utah. 2 anos depois, a empresa já começava sua expansão pelo país, ao adquirir 160 salas de cinema nos estados da Califórnia, Oregon, Utah e Texas. Em 1987, a Cinemark revolucionou a indústria cinematográfica ao criar e inaugurar seu primeiro cinema multiplex. Este novo conceito oferecia muito mais divertimento nas salas de cinema, desde a funcionalidade da bilheteria até o espaço entre as cadeiras, tudo detalhadamente analisado e projetado para oferecer ao público o máximo de conforto em cada sessão. A mascote da Cinemark, um galanteador gato de olhos azuis chamado Front Row Joe, foi criado em 1988 para ser o principal embaixador da marca. O personagem sempre aparecia em trailers antes dos filmes, exibidos para ensinar ao público a boa etiqueta de ir ao cinema. Seus trailers também apresentariam o encrenqueiro Clyde e seu amigo Welton, que demonstrariam o que não fazer no cinema. Algumas vezes, o simpático gato aparecia acompanhado por sua companheira, uma charmosa gata chamada Popcorn Penny, cantando alegremente seu tema. O simpático gato serviu de mascote da marca até 1997, com um breve retorno entre 2004 e 2009. Nos 8 anos seguintes, de 1989 a 1997, a Cinemark teve um enorme processo de expansão pelo mundo, abrindo diversas salas em novos estados, se tornando responsável por quase metade das novas salas de cinema inauguradas no território americano, e também inaugurando seus primeiros complexos de cinema, conseguindo se expandir para a América Latina. O primeiro complexo multiplex no Brasil foi inaugurado em São José dos Campos, contendo 12 salas. Em 2006, a empresa adquiriu a Century Theatres, com mais de 80 salas de cinema nos Estados Unidos, sendo a terceira maior exibidora de cinema do mundo. 3 anos depois, na sua comemoração de 25 anos, foi lançada uma propaganda publicitária, chamada 25 Years of Movie and Magic. Food and fun. Customer service. Innovation and adaptation. Making a difference. Cinemark thanks you for joining us for 25 years of entertainment. Now, enjoy the show. Em 2012, a Cinemark adotou em suas salas a tecnologia Dolby Atmos, o sistema de som surround mais avançado do mundo, fazendo com que a experiência fosse ainda mais completa. Tudo corria muito bem para a rede Cinemark, até que veio a pandemia de Covid-19 em suas salas. Em grande parte, foram fechadas na maioria dos países. Apesar da reabertura gradual, a empresa, como todo o setor, sentiu o enorme baque e vem tomando ações para minimizar os problemas e prejuízos. Depois que a pandemia passar, resta saber como o setor de cinemas irá reagir aos possíveis novos hábitos dos consumidores e que estratégia a rede irá adotar. Isto porque o sucesso da Cinemark no mundo está ligado à experiência vivida pelo consumidor, do início ao fim do entretenimento.
Agora, falando um pouco sobre princípios e valores, a Cinemark não é o que é hoje à toa e nem por acaso. A história dela exemplifica bastante toda a preocupação e cuidado que ela tem com os clientes, a fim de oferecer maior conforto e exclusividade, sempre lançando coisas novas para se diferenciar e se destacar das outras redes de cinema. Sendo referência para as demais redes e fazendo história no Brasil e no mundo há mais de 37 anos, a Cinemark mudou o futuro da indústria do cinema, sempre indo além e mostrando que pode mais. Hoje, ela é a terceira maior rede de cinemas do mundo e a maior do Brasil. Agir com honestidade, garantir segurança, excelência no desempenho e treinamento de capacidade da equipe são alguns dos valores que fazem a Cinemark estar perfeitamente preparada para o público. E não é para menos, né? Eles recebem em média 40 milhões de espectadores por ano. Não é para qualquer um. E aí, rapaziadinha do bem ou rapaziadinha do mal, eu sou o Thiago e agora eu vou explicar pra vocês sobre segmentação de mercado, Cinemark Brasil versus Cinemark Estados Unidos, Cinemark EUA. Como a Bianca acabou de mostrar aí pra vocês com muita maestria, a Cinemark é uma empresa lá dos Estados Unidos, mas esse trabalho a gente resolveu fazer sobre a Cinemark Brasil, porque é a empresa que tem o nosso jeitinho brasileiro, né? Esse jeitinho brasileiro que eu falo é o perfil de cliente que foi traçado pela própria empresa, pela própria Cinemark Brasil. Porque dessa forma, né, eles traçando esse perfil de cliente, eles conseguem uma maior assertividade na hora de oferecer produtos e serviços. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre pontos de contato, vocês vão analisar mais um pouquinho junto comigo como que é essa assertividade e essa comunicação, né, essa diferença. Porque pensa, se eles dessem um Ctrl+C, Ctrl+V, vamos falar assim, se eles dessem um copy-cole nas propagandas e na comunicação do Cinemark lá dos Estados Unidos, o público brasileiro, né, nós, não seríamos atingidos da mesma forma, porque a gente possui diferença em relação a eles, né? Essas diferenças podem ser culturais, na expressão e até na comunicação. Porque brasileiro é diferente do americano. O brasileiro, é uma pessoa muito emotiva, é uma pessoa afetiva, acolhedora, calorosa, gosta de dar abraço. A gente faz amizade fácil porque isso também, tudo que eu falei tá na nossa essência, né? A gente gosta de conversar com estranhos e qualquer lugar, qualquer assunto é um motivo de conhecer uma nova pessoa. Já os americanos, eles são diferentes do que a gente. Eu vou dar algumas características, mas eu vou falar pra vocês que não são características ruins, tá? Pode parecer isso que eu vou falar agora, mas não são. Eles são muito racionais, eles gostam de um espaço maior, né? Eles não gostam de ficar tanto coladinhos, eles não são tão calorosos. Eles gostam de ser mais individualistas e também são mais fechados, não falam tanto igual a gente. Mas, igual eu te falei, não é que eles são um povo mal educado. São apenas diferenças culturais em relação a nós que eles possuem. E foi analisando essa diferença, né, de comunicação, de jeito e de cultura que a Cinemark Brasil conseguiu seu espaço no mercado. E não é à toa que hoje é uma das maiores empresas aí no foco, no ramo, né, na segmentação aí do cinema. A empresa, ela conecta com o consumidor, ela cria um vínculo, uma relação emocional com ele, que é isso tudo que eu acabei de falar, né? Que o brasileiro, ele é muito emotivo. Então a Cinemark conseguiu seu espaço no mercado justamente porque ela se conecta, né, com o consumidor. Ela se preocupa com a experiência trazida em todo o processo da compra, desde a abordagem até depois de consumir seus produtos e seus serviços. Isso é outra coisa que vai ficar bem nítida agora quando eu explicar sobre pontos de contato para vocês. E sabe como que a gente sabe de todas essas características da comunicação da Cinemark? Eles deixaram tudinho de mão beijada nos pontos de contato dele, que a gente vai analisar agora. Viu como a Cinemark é perfeita? Ela sempre leva em consideração o seu cliente. Deixaram prontinho aqui, facinho pra gente analisar. Vamos começar aqui a análise dos pontos de contato pelo site da Cinemark, porque para mim o site deles é o ponto de contato mais completo de todos. Ele mostra a experiência do cliente do início até o fim, então desde que ele tem um interesse pelo filme, desde que ele compra o ingresso até conseguir, né, assistir o filme propriamente. E eles precisam fazer igual no cinema, sempre ter alguém que guie os caminhos até sua poltrona, sempre alguém que ajude informações, e que eles precisam obter essa mesma comunicação que eles têm nos próprios cinemas, entendeu? Isso se chama Omnichannel, é uma estratégia utilizada pela própria marca, pela própria Cinemark, que faz com que o cliente, o consumidor, não veja a diferença entre o mundo online e o mundo offline, mantendo, igual eu disse, a mesma ajuda, né, as mesmas trocas de informações e a mesma comunicação.
Eu também digo que o site deles é o ponto de contato mais completo, porque ele informa os pontos de contato que a marca tem, né, os outros pontos. Então, como vocês podem ver ali no canto superior esquerdo, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o LinkedIn. Então, se você clicar em cima com o mouse, você vai diretamente para essa guia, né, para essa aba, e o seu computador entra nessas redes sociais deles. Eles também são completos porque possuem informações sobre as programações, então você pode ver o que está em cartaz, o que está em breve, né, o que já chega nas telinhas dele. Você também pode ver onde estão os cinemas, então ele pega ali sua localização, por isso que ali em cima, no canto direito, mais ou menos ali, um pouquinho para a direita do meio, tá escrito São Paulo, porque ele pegou a minha localização e aumenta a precisão dos lugares que ele indica, né, dos lugares onde tem a Cinemark, normalmente são shoppings. Ele também indica os cardápios, então ele coloca ali o que está em destaque, o que as pessoas normalmente compram e os combos também. Eles mostram o programa de benefícios do próprio site, né, lógico, com parcerias e tudo mais, mas é uma parceria da própria Cinemark. Eles têm uma locadora online que, apesar de não ter muitos filmes, ó, esse aí que tá aparecendo para vocês são os filmes que tem. É uma opção, né, para quem gosta de ficar em casa. Normalmente quem gosta de ficar em casa gosta de ver streaming, né, mas é uma opção que eles deram aí para os seus clientes. Além disso, tem ali no canto superior, canto inferior, ó, tô ficando até doido, direito, ó, bem ali embaixo, tem assistente virtual. Lembra que eu acabei de falar para vocês sobre o Omnichannel, que é a estratégia que eles usam e tudo mais? Acabei de falar para vocês, né, não vou repetir. Justamente essa moça simpática que aparece aí embaixo, ó, é a Lina. Ela que tá sempre pronta para bater um papo contigo e para tirar todas essas dúvidas. Ela que faz a função de te guiar para ter a melhor experiência possível. Ela é como se fosse um funcionário do próprio cinema, só que no mundo online. E outra coisa que eu acho muito legal desse ponto de contato e também da preocupação da própria Cinemark é a questão da acessibilidade do site, né? Para que todo mundo consiga ter essa experiência, ninguém deixar de se divertir, ninguém deixar de se entreter, eles colocam ali em cima no canto superior direito uma abinha que se chama acessibilidade. Aí, como vocês estão conseguindo ver aí, ó, aparece vários atalhos e também uma coisa muito legal é que tem uma opção de contraste para deficientes visuais. Então, ó, essa telinha que tá aparecendo para vocês aí no slide é quando você ativa o contraste. Tá vendo que ficam umas linhas mais contrastadas, né? É justamente isso que facilita a visão dos deficientes visuais. O segundo ponto de contato que eu vou analisar aqui com vocês é a loja oficial da Cinemark, que eu também não fazia a mínima ideia que existia, mas que conta com quase 50 produtos que incluem kits, moedas, pipocas. Pois é, né? A gente gosta tanto da pipoca que eles são rato pra caramba e colocaram pra vender nesse próprio site. Aí é só você comprar e comer na sua própria casa. Além disso, eles também vendem produtos avulsos. Desses produtos que citei agora, a maioria é personalizado com algum tema de filme, tanto que você pode ver aí que tem uma seção embaixo do logo da Cinemark, tem uma linha vermelha com várias seções que é só você clicar que facilita a sua acessibilidade no site, né? Na penúltima seção eles colocaram Star Wars. Foi um filme que o brasileiro abraçou, o brasileiro gostou muito, e eles que não são bobo nem nada, novamente, né, facilitaram pra gente comprar e dar mais uma graninha pra eles. Agora deixei espaço aqui para o podcast, né, da Cinemark Brasil ser o terceiro ponto de contato que vamos analisar. Como a própria Cinemark diz, é um conteúdo inovador e incrível para os adoradores da sétima arte, que contém aproximadamente 50 episódios, com mais ou menos frequência de 1 ou 2 que são postados por semana. Normalmente são 1, mas às vezes eles postam 2 também, que contam com diferentes convidados alegres, convidados felizes, né? Porque, como eu tinha dito, né, o Omnichannel e tudo mais, não tem como você ser bom moço, ser divertido, ser engraçado nos cinemas offline e nas plataformas, no cinema online, vamos dizer assim, né, você deixar o humor e o entretenimento de lado. Apesar dessa tela aí, desse layout ser do Spotify, né, do print aí, do slide, eles também estão em outras grandes plataformas que vocês devem conhecer, como a Deezer e a Apple Podcasts. O quarto ponto de contato que vamos analisar aqui é o YouTube da própria Cinemark Brasil, canal oficial da Cinemark Brasil, que conta com quase 2.000 vídeos e aproximadamente 106.000 inscritos, então tem coisa pra caramba, né? Entrando aqui na parte da playlist,
Assim, vamos combinar que é tudo uma bagunça, né? Como vocês podem ver ali, tem depoimento, aí embaixo aparece o Pelé, aí na direita tem uma amostra TIM, mas tem bastante coisa. Eles falam, além dessas coisas que eu já citei, tem depoimentos de funcionários que trabalharam na empresa, tem algum trailer de seguranças feitos por famosos ou até animações de filmes, tem eventos que a Cinemark participou, como a CCXP de 2017, eles também citam algumas estreias da semana, trailers. Então, apesar de ser uma bagunça, se você quiser se achar aqui no meio, você se acha e também aproveita muitos conteúdos. O próximo e último ponto de contato aqui que eu vou analisar junto de vocês é o Instagram oficial da Cinemark, que é o Cinemark Oficial, né, da Cinemark Brasil, que conta com aproximadamente 1.300.000 seguidores e tem quase 8.500 publicações. O estagiário trabalha pra caramba, tanto que eu não sei nem falar pra vocês quantas publicações são por dia, mas com certeza são mais de 5. Seguindo nessa sequência de publicações, vamos analisar aqui alguns temas, né, alguns assuntos abordados nos posts da Cinemark. Como vocês podem ver aí na tela, tem um sorteio, né, que o Bylon Wendell foi o felizardo de ganhar. Temos também ali na direita falando sobre cliente elo, então eles também falam sobre parcerias, eles falam sobre lançamentos, eles falam sobre resumo de filmes, também sobre eventos, como vocês podem ver aí, Cista do Terror. Mas vamos entrar aqui em um post para vocês verem, como vocês podem ver, bastante pessoas comunicam com a marca, né? Tem muitos comentários os posts, mas a Cinemark não responde nenhum. É muito complicado isso, né? Não tô aqui pra julgar se isso é certo ou errado, né? A comunicação da marca, mas na minha opinião, por ser uma empresa que trata de entretenimento, estar lado a lado, né? E vamos dizer assim, vamos falar baixinho, né? Ter a comunicação que a Netflix tem é primordial pra mim nesse quesito. Então, né? Eles pecaram um pouco aí. Bom, como vocês puderam ver, a Cinemark é uma empresa de entretenimento, né? E ela conta com uma comunicação mais jovial, assim, envolvendo filmes, envolvendo algumas falas de personagem, o que é legal, né? O que tem bem a ver com o que a empresa propõe. Mas pra provar aqui que a Cinemark está em todo lugar, essa é uma foto aí, olha ela chamando a atenção pra ela todinha. Nem um passeio familiar ali com meus pais. Meu pai é aquele que tá de cinza ali, de máscara azul na frente, encantado, fascinado, só olhando o nome da marca, né? Nem num passeio familiar, no domingo, no shoppingzinho normal, foi possível fazer sem ela nos olhar com aquela carinha de entretenimento, né? A Cinemark é fogo. E aí? Vocês estão gostando de saber um pouquinho mais de como a Cinemark funciona por dentro? Eu espero que sim. E pra gente dar continuidade nessa linha de análise, eu tô de volta para te falar mais sobre a SWOT da empresa. Você provavelmente já ouviu falar do termo, mas caso tenha caído aqui de paraquedas, vou te dar um resumão da utilidade dessa técnica, ligada diretamente à gestão de negócios. A análise SWOT, ou FOFA em português, é uma técnica de planejamento estratégico utilizada para auxiliar pessoas ou empresas a identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à competição nos negócios ou no planejamento de projetos. Ela pode e até deve ser utilizada na construção de um negócio, caso você vise entender melhor a respeito do seu mercado de atuação e todas as outras variantes possíveis que precisam ser levadas em consideração se quisermos obter um resultado bem-sucedido no longo prazo. Bem como a SWOT também pode ser utilizada para fins de estudo e análise técnica de uma empresa ou de um negócio. E foi exatamente o que a gente fez com a Cinemark, baseados na nossa experiência como consumidores da marca, na experiência de outros consumidores da rede e também na análise de alguns fatores externos, também conhecidos como macroambientes, que afetam diretamente o andamento de toda a realidade de uma empresa. Para isso, nós reunimos 2 tópicos principais para definir forças, fraquezas e oportunidades da Cinemark, e 3 tópicos principais para definirmos as ameaças. Mas vamos começar pelo primeiro F, de forças, onde se destacam a grande disponibilidade de salas e o conforto e a qualidade. Em relação à grande disponibilidade de salas, nós percebemos, de acordo com o nosso levantamento de dados, que a Cinemark tem pelo menos 2 multiplex em cada zona de São Paulo, pensando na realidade da capital do estado, sendo elas a sul, a norte, a leste e a oeste, além do centro. Isso demonstra uma presença de mercado muito grande,
o que é um ponto para lá de positivo, já que os clientes nunca vão precisar se deslocar para muito longe das suas residências para terem acesso àquele cinema. Essa facilidade do acesso é o que consequentemente torna a empresa mais vista, mais frequentada e mais conhecida, em detrimento a seus concorrentes, o que auxilia aí muito na perpetuação da preferência pela Cinemark ao invés de qualquer outra. Já em relação ao conforto e à qualidade, a enorme presença de mercado da Cinemark mais uma vez mostra o seu impacto. Por ser popularmente conhecida, existe uma maior tendência à aceitação ao jeito Cinemark de atendimento, de recepcionar, atender e suprir as necessidades dos seus clientes. E embora exista uma certa despadronização de atendimento de multiplex para multiplex, que é inclusive um ponto que a gente vai ver no próximo F de fraquezas, no geral, a rede possui grande maioria das suas avaliações como positivas, tendo o conforto e a qualidade nos seus serviços como um dos seus grandes diferenciais. E partindo para o nosso próximo F, fraquezas, temos destaques para preços e despadronização de serviços. No referente a preços, por mais que possamos considerar esse tópico também como diretamente relacionado ao macroambiente econômico, podemos ressaltar a instabilidade natural da Cinemark em relação à precificação de suas sessões e produtos para consumo imediato no local. E apesar de não possuir apenas a classe alta como seu público-alvo, no geral, o valor cobrado pelos serviços da rede é consideravelmente alto em comparação a multiplexes concorrentes, o que pode ser um ponto negativo para consumidores que prezam mais pelo bem-estar do bolso ao frequentar cinemas. Já no quesito despadronização de serviço, a Cinemark também apresenta algumas questões a serem melhoradas. Atendimento, precificação e inclusive a higiene de algumas salas são pontos que variam de alguns multiplex da Cinemark para outros, o que é inclusive visto com maus olhos por alguns consumidores da rede, de acordo com o nosso levantamento de dados. E embora isso possa até mesmo ser visto como natural em grandes franquias, esse tipo de situação pode criar uma imagem negativa da marca para o consumidor, criando empecilhos desnecessários ou até mesmo arruinando o processo de fidelização do cliente. E partindo para o nosso O de oportunidades, a gente tem destaques para parcerias com o streaming e o aumento da lucratividade do cinema com a pandemia. No referente a parcerias com o streaming, para entender melhor esse esquema, a gente precisa ter algumas noções básicas de mercado em mente. Nos últimos anos, são incontestáveis o crescimento e a estabilidade que o mercado do streaming de filmes tem ganhado, apresentando ameaça direta ao setor dos cinemas. Mas nem tudo estava perdido. Não demorou muito para que algumas redes de cinema, como a Cinemark, formassem parcerias com gigantes do streaming, como a Netflix e a Amazon Prime Video, unificando seus serviços e oferecendo ao público estreias cinematográficas simultâneas nos grandes cinemas ao mesmo tempo em que se lançava nas plataformas, e as estreias prévias, onde o filme é lançado no cinema antes de ser disponibilizado para as telinhas. O que foi uma sacada e tanto para satisfazer dois perfis de espectadores ao mesmo tempo, resolvendo dois problemas numa tacada só: a satisfação dos públicos e a garantia da lucratividade de ambos os setores. Em relação ao aumento da lucratividade do cinema com a pandemia, existem outros fatores a serem analisados. Não é novidade para ninguém que, com a necessidade de isolamento social e o fechamento do comércio, prejuízos econômicos acometeram a todos os setores mercadológicos, e com o do entretenimento não seria diferente. Entretanto, ainda assim se concretizaram novas possibilidades de se adequar à vida ao que para nós se tornou um novo normal. E com os cinemas, os famosos drive-in surgidos na década de 1930 voltaram à evidência com força total. E a Cinemark foi uma dessas grandes redes de cinemas que proporcionaram essa experiência aos seus clientes fiéis, com vários pontos drive-in distribuídos por toda São Paulo, mantendo sua lucratividade, satisfazendo as demandas da sua clientela, com criatividade, nostalgia, diversão e, acima de tudo, de uma maneira muito segura. E partindo para o último ponto da nossa análise, ameaças, demos destaque para a popularização do streaming, crise econômica e concorrência. E nessa linha de raciocínio, uma coisa leva a outra. Então vamos entender um pouco mais a respeito dessa cadeia de ameaças, começando pela popularização do streaming.
Anteriormente, eu já tinha citado o streaming quando disse que é evidente o crescimento e a estabilização desse mercado ao longo dos últimos anos, e como isso apresenta uma concorrência direta ao setor dos cinemas. Antes de ser uma oportunidade, como eu disse lá atrás, isso definitivamente não deixa de ser uma ameaça. Catálogos de exibição de cinema são de fato muito específicos. Dificilmente você frequenta algum que tem um leque enorme de filmes para escolher, além dos mais populares do momento, ou alguns outros que possam ser selecionados em algum tipo de exibição especial ou algo similar a isso. O streaming vem com uma proposta diferente e até bem mais vantajosa se analisarmos a situação mais de perto. Milhares de filmes, dos mais variados gêneros, legendados ou dublados em um idioma que você prefira, por um preço acessível ao bolso, e tudo isso dentro do conforto da sua própria casa, ou transporte, ou trabalho. É uma comodidade e tanto. Embora a experiência não seja a mesma do que a de estar em uma poltrona aconchegante com um baldão personalizado de pipoca com manteiga no seu colo e uma tela enorme na sua frente, as possibilidades que o streaming traz não deixam de ser atrativas e muito mais agradáveis ao bolso, além de serem a solução ideal para quem já naturalmente não curtia muito o ambiente das salas de cinema. A popularização do streaming é uma ameaça, e das grandes. E se a gente analisar mais a fundo a nossa próxima ameaça, a crise econômica, a gente vai ver que o buraco é ainda mais embaixo. Com o atual cenário econômico nacional, impactado diretamente pela pandemia e infelizmente também pela má gestão de recursos públicos, todo o setor comercial sofre dos efeitos negativos dessa, entre aspas, maré de azar. Com a alta do dólar, a constante desvalorização da moeda nacional e ainda assim muitas demandas de mercado a serem supridas, o aumento no preço de produtos e serviços é inevitável, tanto quanto o impacto negativo que isso causa no público de consumo. Essa ameaça externa, protagonizada pelo rebuliço no macroambiente econômico nacional, pode ser inclusive considerada mais perigosa, não somente para a Cinemark, mas para todo o setor de cinemas, já que propicia o clima para a substituição dos cinemas por algo similar e mais acessível economicamente, como a adesão aos serviços de streaming, a troca de redes de cinemas que oferecem um preço mais salgado por outras mais populares e agradáveis ao bolso, o que também faz parte do nosso hall de ameaças justamente por isso, ou até mesmo a utilização de pirataria, que é muito comum nos dias de hoje, principalmente em relação a mídias, como filmes e séries. Que as salas da Cinemark são incríveis já não é novidade para ninguém, né? Tecnologia de ponta e conforto é com eles mesmo. Mas além das salas convencionais, eles também oferecem serviços diferenciados para quem está disposto a desembolsar uma grana a mais e ter uma certa exclusividade. Além das salas 2D e 3D, que já são bem conhecidas e frequentadas, também tem as salas XG, Bradesco Prime, poltronas de box e Movie Bistro. A XG oferece uma tela 40% maior que a convencional e o som 7 vezes mais potente. E são nessas salas que geralmente são exibidos os filmes que eles chamam de Real 3D, que é a tecnologia dos óculos que já conhecemos, porém mais avançada, intensificando ainda mais a sensação de estar dentro do filme. E mais, tem até óculos sob medida feito para as crianças, sempre trazendo maior conforto. O preço de ingresso convencional hoje na Cinemark custa de R$ 35 a R$ 45 reais. Já na sala XG, o ingresso custa de R$ 45 a R$ 55 reais. Na Bradesco Prime é assim, uma coisa mais sofisticada, mais chique, sabe? A sala é feita com uma arquitetura diferente e o snack bar, que é onde as pessoas compram as comidas e bebidas, conta com uma cartela de vinho, pipoca gourmet e um cardápio diferenciado. Para o maior conforto do cliente, as poltronas são de couro e totalmente reclináveis. Para usufruir desse serviço, você precisará desembolsar de R$ 70 a R$ 85 reais. Já nas salas com poltrona de box, o sistema é diferente. Enquanto na tela um super-herói corre para salvar o mundo, na plateia você compartilha seus movimentos na poltrona de box. Os sensores extremamente precisos desse sistema transmitem comandos para as poltronas com mecanismos que se movimentam para simular vibrações, quedas e trepidações. E você pode ajustar a intensidade dos movimentos como quiser. Isso faz com que a sua sessão seja muito mais divertida. O ingresso pode custar de R$ 65 a R$ 80 reais. Agora, voltando para as salas mais requintadas, temos a Movie Bistro.
com poltronas em couro ecológico e acompanhadas de mesinhas individuais que podem ser transformadas nas famosas love seats, que seria os assentos do amor, que é basicamente poltronas transformadas em uma espécie de sofá que permite que você desfrute mais conforto e possa estar ali agarradinho com seu companheiro. Lá são feitas as sessões privadas de cinema, ou seja, você pode alugar a sala só para você. A reserva da sessão pode ser feita para até 20 amigos. Aí vocês podem escolher qualquer filme em cartaz na programação que ainda não tem ingressos vendidos, transformando em uma exibição exclusiva apenas para seus convidados, custando R$ 350 o aluguel da sala. A Movie Bistro fica no Shopping Vila Lobos, sendo a única sala com esse sistema no Brasil. Agora, saindo um pouco do assunto de salas chiques com diferenciais de tela e som, eu queria falar de 2 serviços que a Cinemark oferece que são pouco conhecidos, mas muito interessantes. O primeiro é o Cinematerna, que é um serviço especial que conta com sessões de cinema para mães ou pais com bebês de até 18 meses. Os filmes exibidos geralmente são de temática adulta, possibilitando com que os pais consigam se divertir, porém com mais tranquilidade do que em uma sala convencional. O outro diferencial da Cinemark é a Sessão Azul. São eventos adaptados para crianças com distúrbios sensoriais, como o autismo. As sessões de cinema ficam com luzes um pouco mais altas, som mais baixo e a plateia pode andar e fazer barulho pela sala. Também é feito um acompanhamento com profissionais para auxiliar as crianças na adaptação ao ambiente do cinema e orientar os pais a como lidar com as dificuldades de adaptação da criança em um novo ambiente. Agora vamos citar algumas das principais parcerias que a Cinemark fechou durante parte da sua história. Inicialmente, com a Elo. Com a proposta de fazer com que as pessoas adotem com mais frequência o hábito de ir aos cinemas, a rede Cinemark firmou uma parceria com a Elo. Os clientes que possuírem cartões da Bandeira terão desconto de 50% na compra de ingressos para as salas da rede. A parceria terá duração de 2 anos e foi intermediada pela Flix Media. Na visão da Cinemark, esse acordo firmado com a Elo representa uma crença das empresas no potencial do cinema, atividade de lazer que foi bastante abalada nos últimos meses, pelas medidas de restrição à circulação decorrentes do controle da Covid-19. Depois de um período fechadas, as salas da rede voltaram a reabrir nas principais cidades brasileiras e agora enfrentam o desafio de convidar ao público a reocupar esses espaços. Além da Elo, a rede de salas de cinema também possui parcerias com o Bradesco e com a Vivo, que, da mesma forma, oferecem o pagamento de meia entrada para os clientes que frequentam os cinemas. Em seguida, falaremos sobre a Cinemark e a Ruuru. Em março deste ano, a parceria entre a Ruuru e a Cinemark rendeu uma novidade interessante para o mundo de podcasts. A produtora criativa tocou junto a uma das maiores redes de cinema do mercado brasileiro, um podcast sobre filmes. Não existe filme ruim, todo filme é bom para alguém. Apresentado por Érico Boro e Aline Diniz. O podcast semanal traz uma conversa bastante informal sobre os filmes que não foram tão bem nas bilheterias, mas se tornaram filmes cultuados depois, como o caso de Blade Runner. O diretor de marketing da Cinemark, Daniel Campos, comenta a novidade dizendo que acreditamos que conteúdo é um caminho sem volta. Quanto mais pesquisamos sobre a nossa base de clientes e mais entendemos seus hábitos, fica claro que o interesse é constante e multiplataforma. O cinema é uma arena querida de ver os conteúdos inéditos com tela grande e ótimo som, mas o diálogo não acontece nas nossas salas. A parceria entre Ruuru e Cinemark traz também conteúdo para o YouTube. O programa Borgoverso é apresentado também por Borgo e traz conteúdo sobre cultura pop misturando notícia e opinião. Uma parceria pra lá de deliciosa foi a da Cinemark e Outback. Os famosos cinemas drive-in retornaram durante a pandemia. Pensando em deixar a experiência ainda mais especial e gostosa, o Outback Chic House se uniu à Cinemark Brasil e juntos anunciaram o lançamento da Oz Popcorn Outback, uma pipoca doce super exclusiva, inspirada nas icônicas sobremesas do restaurante de temática australiana. A novidade tem sabor de chocolate da Cinemark e possui nozes pecãs caramelizadas com toque de canela e especiarias. A pipoca esteve disponível exclusivamente no Drive Park, cinema drive-in localizado no Shopping Eldorado, por tempo limitadíssimo.
Uma das parcerias mais interessantes e divertidas é a da Cinemark com a CCXP. A rede Cinemark renovou sua parceria com a CCXP, o maior evento de cultura pop do país e um dos maiores do mundo, por mais 3 edições. Como acontece desde o início dessa união em 2015, a rede de cinemas dará seu nome ao principal auditório do evento, o Auditório Cinemark XG, que é o maior da América Latina. É lá que os grandes estúdios publishers e players do entretenimento mundial apresentam os lançamentos globais de forma inédita aos fãs que visitam a CCXP. Conteúdos que arrastam milhões ao cinema e telas de TV no mundo todo. E onde os artistas convidados nacionais e internacionais participam de painéis para mais de 3.000 pessoas. Mas a parceria entre a Cinemark e a CCXP não se resume ao auditório. Como nas edições anteriores, quem vai aos 4 dias e uma noite do evento pode comprar as tradicionais pipocas da rede em um dos popcorn trucks ou nos carrinhos tematizados que estarão no show floor. Estarão à venda as opções salgadas e doces, além de refrigerantes, combos e outros produtos de Snake Bar. A rede também aproveita a CCXP para lançar produtos ligados diretamente ao universo geek. Em edições anteriores, foram lançados baldes de pipoca e óculos 3D da saga Star Wars, por exemplo. E é isso. Tô aqui uma última vez para dizer que a gente espera de verdade que vocês tenham gostado e agradecer pelo tempo e a atenção de cada um. Obrigado por assistirem a esse que cá pra nós foi um sucesso de trabalho, né? É a Cinemark trazendo mais um rei de bilheteria para suas telonas, ou telinhas. Fim da sessão. Tchau, tchau.